Quantas vezes você já saiu de uma conversa com raiva, remoendo palavras que gostaria de ter dito ou, pior ainda, se culpando por ter perdido o controle? Talvez você esteja cansado de se sentir manipulado por provocações baratas ou de parecer fraco por explodir diante de coisas que depois percebe que nem mereciam sua energia. E o pior, você sente que quanto mais tenta manter a calma, mais parece que o mundo testa sua paciência. É como se sua paz fosse um alvo ambulante. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho testado há mais de 2000 anos, usado por imperadores, filósofos e guerreiros para manter a mente afiada, mesmo sob pressão? Um método que transforma qualquer situação, por mais tensa que seja, em um campo de domínio pessoal absoluto. Este vídeo é sobre isso. E quando você dominar o que vou te mostrar aqui, sua calma vai se tornar seu maior poder, tão inabalável que ninguém mais conseguirá te atingir. Neste vídeo, você vai entender por que perder a cabeça te enfraquece, como usar a filosofia estoica para se blindar contra provocações. E o mais importante, como aplicar isso na sua rotina de forma prática, mesmo cercado por gente tóxica, críticas, injustas e ambientes que testam sua sanidade todos os dias. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que vive sendo tirado do sério e comenta aqui embaixo qual foi a última situação que te fez perder a calma. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Ele pode virar o jogo da sua mente. Respira fundo, porque agora você vai descobrir o que os sábios da antiguidade sabiam e que vai mudar sua forma de reagir para sempre. O que realmente te tira do sério? Talvez você pense que o que te tira do sério são as atitudes dos outros, alguém que te corta no trânsito, uma crítica injusta, uma traição, uma promessa quebrada. Mas a verdade é que essas situações só revelam algo que já está aí dentro, uma expectativa não cumprida, um orgulho ferido, uma carência não resolvida. O primeiro passo para dominar suas emoções não está em controlar o mundo, mas em entender o que dentro de você reage tão violentamente ao que está fora. Isso exige coragem. A maioria das pessoas foge dessa autoanálise, preferem culpar o outro e vivem sendo reféns da própria reatividade. Quando você identifica o que te desestabiliza, você começa a desarmar as armadilhas emocionais que te mantêm vulnerável. Marco Aurélio escreveu: se você se perturba por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de mudá-la. Isso significa que o verdadeiro gatilho nunca é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. E se é sua mente que cria o problema, é sua mente que pode desfazê-lo. Muita gente vive presa num ciclo de reações impulsivas justamente porque nunca parou para refletir. Por que isso me afeta tanto? Pode ser orgulho, pode ser um trauma antigo, pode ser o medo de parecer fraco. Quando você não entende seus próprios pontos sensíveis, qualquer pessoa com mais intenções pode te controlar com um simples comentário. Você vira um fantoche emocional. Agora imagine o oposto disso. Alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage. Não porque você ignorou ou se reprimiu, mas porque você se conhece tão bem que entende que aquilo não merece espaço dentro de você. Isso é domínio, isso é poder. E é isso que os estoicos praticavam todos os dias. Não era sobre suprimir emoções, era sobre educá-las. Sêneca dizia: a maior vitória é sobre si mesmo. Mas como você vai vencer algo que nem sabe que existe? É por isso que entender o que realmente te tira do sério é o começo de tudo. É como mapear um campo minado. Uma vez que você sabe onde estão os perigos, você caminha com muito mais segurança. Você pode começar agora. Pegue um papel e escreva:
Quais situações me fazem perder a calma com mais frequência? Quais sentimentos surgem antes da explosão? Quando foi a última vez que me arrependi por ter reagido mal? Essa investigação simples pode te mostrar mais sobre você do que anos de convivência com outras pessoas. Você não pode controlar o mundo, mas pode aprender exatamente como não ser controlado por ele. E esse é o tipo de liberdade que poucos têm, mas que você está prestes a conquistar. A ilusão do controle externo. Porque tentar mudar os outros só piora sua vida. Você já gastou horas pensando em como alguém deveria agir diferente? Já tentou convencer alguém a mudar de atitude, de pensamento, de comportamento, e no final só se sentiu mais frustrado, cansado e impotente? Isso acontece porque você está lutando uma guerra que nunca poderá vencer, a de controlar o outro. E quanto mais você insiste nisso, mais perde energia, paz e dignidade. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em focar no que está ao nosso alcance, e os outros não estão. Epicteto foi direto quando disse: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A chave da sabedoria é saber a diferença. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive tentando mudar aquilo que nunca terá poder de mudar. Querem que o parceiro entenda o que elas sentem, que o colega de trabalho pare de ser tóxico, que o mundo se alinhe aos seus desejos, e toda essa expectativa é um convite ao sofrimento. Quando você tenta mudar o outro, está entregando o calma nas mãos dele. Você se torna emocionalmente dependente da transformação de alguém que nem sempre quer mudar, nem vê problema em seu comportamento. Isso te escraviza. É como dar a chave da sua tranquilidade para alguém que não sabe ou não quer cuidar dela. Ao passo que, se você muda sua postura, seu foco e sua perspectiva, o poder volta para suas mãos. O segredo estoico é parar de reagir como se o mundo devesse se ajustar a você. Em vez disso, você se ajusta ao mundo com inteligência e firmeza. Você aprende a colocar limites, a se afastar quando necessário, a se preservar sem precisar destruir ninguém. Isso não é fraqueza, isso é estratégia, é maturidade emocional. Tentar mudar os outros é como tentar parar o vento com as mãos. Mas mudar sua vela, isso sim pode te levar aonde você quiser. E sabe o que acontece quando você para de tentar controlar as pessoas? Você começa a influenciá-las, porque sua paz se torna tão sólida, tão visível, que os outros começam a te respeitar naturalmente. Não porque você os obrigou, mas porque sua calma impõe respeito. Sêneca escreveu: não devemos perder a serenidade por causa da loucura dos outros. E isso resume tudo. Você pode até se preocupar com alguém, querer o bem dele, oferecer conselhos, mas não é sua função reformar o mundo. Sua missão é manter-se inteiro em meio ao caos. E isso só é possível quando você deixa de lado a ilusão do controle externo e começa a investir no único território onde você é rei, você mesmo. O poder de entender antes de reagir. Você já respondeu algo no calor do momento e depois se arrependeu amargamente? Talvez tenha dito uma frase agressiva que feriu alguém que você ama. Ou pior, talvez tenha tomado uma atitude impulsiva que destruiu uma relação, uma oportunidade ou até sua própria imagem. E o mais doloroso de tudo é saber que bastava alguns segundos de reflexão para que isso nunca tivesse acontecido. A verdade dura é que reagir sem entender é como atirar no escuro. Você quase sempre acerta no lugar errado e se fere junto. Muitas vezes, o que te faz explodir nem é o que a pessoa disse, mas o que você entendeu. Ou pior, o que você supôs que ela quis dizer. A mente cria histórias, preenche lacunas, interpreta tons e intenções baseadas nas suas feridas antigas.
Ou seja, você não reage ao agora, mas a tudo o que já viveu. E isso é perigosíssimo. É por isso que tanta gente vive em guerra com os outros e, no fundo, consigo mesma. Você precisa começar a fazer uma pergunta poderosa antes de reagir. O que está realmente acontecendo aqui? Essa pausa estratégica muda tudo. Porque quando você se dá esse segundo de consciência, você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, nasce o seu poder. Pode ser que você perceba que a outra pessoa nem teve intenção de te provocar, ou que ela está falando de um lugar de dor dela, não de ataque a você, ou que aquilo simplesmente não é relevante o suficiente para merecer sua energia. A solução é simples, mas exige disciplina. Reeducar sua mente para analisar antes de agir. Isso pode começar com um exercício prático. Sempre que sentir o sangue ferver, respire fundo e repita mentalmente: eu vou entender antes de responder. Pode parecer bobo, mas essa frase é como um freio de emergência emocional. Em poucos segundos, você consegue desativar o impulso e ativar a inteligência. Com o tempo, essa pausa se torna automática. Você começa a observar mais, escutar, mas interpretar com mais clareza. E aí o que antes te desestabilizava, agora vira apenas um detalhe. O controle volta para você. As pessoas percebem e começam a te tratar de outra forma. Não porque você grita mais alto, mas porque sua calma agora pesa mais que a agressividade de qualquer um. A diferença entre um tolo e um sábio é que o primeiro reage, o segundo compreende. E se você está aqui, é porque está pronto para dar esse salto. A partir de agora você não responde por impulso, você entende e só depois decide com inteligência como agir, ou se deve agir. Emoções não são inimigas, são sinais. Talvez você tenha aprendido desde pequeno que sentir raiva é errado, que demonstrar tristeza é fraqueza, ou que sentir medo é coisa de gente frágil. E agora, como adulto, você se pega, tentando esconder essas emoções, fingir que está tudo bem, ou até se culpando por não conseguir ser mais racional. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Suas emoções não são o problema. O problema é você não entender o que elas estão tentando te dizer. A raiva, por exemplo, é um alerta de que um limite foi ultrapassado. A tristeza mostra que algo precisa ser processado, e o medo te aponta para aquilo que ainda precisa ser enfrentado. As emoções não surgem do nada. Elas são mensagens do seu corpo, da sua mente, da sua história. E ignorá-las ou reprimi-las só faz com que se acumulem e explodam da pior forma no pior momento. Geralmente quando você menos pode errar. É como um painel de carro. Se a luz da temperatura acende, não adianta tampar com fita isolante. Você precisa parar e olhar o que está acontecendo. É assim também com sua mente. Quando você sente algo forte, não lute contra isso. Questione. Pergunte: o que essa emoção está tentando me mostrar? Pode ser um alerta, um pedido de atenção ou uma oportunidade de cura. Mas se você simplesmente reage sem entender, você vira escravo do próprio desequilíbrio. A solução está em fazer das emoções suas aliadas. E isso começa com escuta interna. Quando algo te irritar, em vez de explodir, diga para si mesmo: o que dentro de mim está sendo tocado agora? Você pode se surpreender com a resposta. Às vezes é algo recente, às vezes é uma dor antiga, que nem tinha relação direta com a situação. Essa investigação é libertadora, porque quando você entende, você escolhe. E quando você escolhe, você governa. Outro exercício poderoso é anotar, no fim do dia, as emoções mais fortes que sentiu e o que as causou. Isso vai te mostrar padrões, vai te revelar gatilhos, vai te dar consciência, e onde há consciência, há possibilidade de mudança.
Aos poucos, você vai perceber que sentir não é fraqueza. Reagir sem entender, sim, é. Você não veio ao mundo para ser um robô frio, nem um vulcão prestes a explodir. Você veio para viver com presença, e isso inclui sentir, mas sentir com inteligência, com comando, com estratégia, e isso se aprende. Começa hoje, com essa escolha simples. Em vez de lutar contra o que sente, você vai começar a escutar. O segredo estoico da separação entre ação e reação. Você já percebeu como as pessoas mais calmas são também as mais respeitadas? Não é porque elas não sentem nada, mas porque elas dominam o espaço entre o que acontece e como escolhem responder. Esse espaço é sagrado, é nesse intervalo que mora a verdadeira força emocional. E é exatamente aí que os estoicos operavam com maestria. Entre o estímulo e a resposta, eles criavam silêncio. E nesse silêncio decidiam quem queriam ser. O problema é que a maioria vive no modo automático. Acontece algo, você reage. Alguém te ofende, você retruca. Alguém te pressiona, você estoura. Alguém te ignora, você se sente diminuído. Reagir de imediato parece a escolha natural, mas é exatamente o que te enfraquece, porque quando você reage sem pensar, você entrega o controle para o outro. Você vira marionete de qualquer pessoa que saiba apertar seus botões. O segredo estoico está em interromper esse ciclo, em perceber que você pode escolher. Sim, pode parecer difícil no começo. O sangue ferve, o coração acelera, o impulso grita. Mas se nesse instante você respira e lembra que não é obrigado a reagir, você muda tudo. Você assume a posição de comando. Você mostra para si mesmo que está acima da situação, não dentro dela afogado. Comece com algo simples. Da próxima vez que alguém te provocar, conte mentalmente até 3 antes de falar. Isso pode parecer pouco, mas é um divisor de águas. Esse tempo mínimo te permite raciocinar, pesar as consequências e muitas vezes optar por não fazer nada. E esse nada pode ser o gesto mais poderoso de todos, porque não reagir não é se omitir, é se preservar. É agir com sabedoria, não com desespero. A separação entre ação e reação é o que transforma o impulsivo em estrategista. É o que diferencia o que é feito por fraqueza do que é feito por escolha. É onde você deixa de ser vítima do ambiente e passa a ser criador do seu destino emocional. Só que isso exige treino. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você quer ser respeitado? Então aprenda a dominar esse espaço entre o que te atinge e o que você faz com isso. Porque nesse espaço está a sua liberdade e ninguém pode tirá-la, a não ser que você entregue. Como treinar sua mente para pausar antes do impulso? Você já se arrependeu de algo que fez em um segundo de fúria? Aquela mensagem enviada no calor do momento, aquela porta batida, aquele grito solto que feriu mais do que você queria. O impulso é traiçoeiro. Ele te convence de que agir agora é necessário, urgente, vital. Mas, na verdade, ele está apenas te afastando da sua versão mais poderosa, a que pensa, escolhe e age com intenção. A boa notícia, o impulso pode ser reeducado. Ele não é seu destino. Ele é um hábito e, como todo hábito, pode ser treinado. Treinar a pausa é como treinar um músculo invisível. No começo parece impossível. Sua mente quer responder na hora, seu corpo dispara adrenalina e você sente que precisa se defender imediatamente. Mas é aí que entra a prática. Você precisa ensinar seu cérebro que nem todo desconforto exige reação imediata. E isso começa em situações pequenas,
quando alguém demora para responder uma mensagem, quando o trânsito trava, quando alguém te interrompe. Nesses momentos, você vai usar uma técnica simples e poderosa: a pausa. Consciente, respire fundo, 3 segundos. Enquanto isso, pergunte mentalmente: isso realmente merece uma reação agora? Esse espaço mínimo entre o estímulo e a resposta é o seu campo de poder. Ele te tira do modo automático e te coloca no controle. Não subestime esses segundos. É neles que você ganha ou perde batalhas internas. Outro exercício eficaz é escrever seus gatilhos num caderno. O que costuma te tirar do sério? Que tipo de comentário te faz reagir com raiva? Saber exatamente onde você costuma perder o controle é o primeiro passo para vencê-lo. Porque você deixa de ser pego de surpresa e começa a prever. E quem prevê, domina. Você também pode praticar visualizações mentais antes de dormir. Imagine situações em que normalmente perderia a cabeça. E veja-se agindo com calma, autocontrole, firmeza. Isso treina seu cérebro a responder de forma diferente na vida real. Com o tempo, sua mente aprende que você não precisa reagir ao mundo. Você escolhe como vai se posicionar diante dele. A disciplina da pausa não te transforma em alguém passivo. Ao contrário, te transforma em alguém que age com precisão. Você deixa de desperdiçar energia em brigas inúteis e começa a usar sua força apenas quando é realmente necessário. Isso assusta, isso impõe respeito, porque quem controla o próprio impulso se torna imprevisível e, ao mesmo tempo, absolutamente confiável. A partir de hoje, você não é mais refém da urgência emocional. Você é o dono da sua resposta. E isso, meu amigo, é liberdade. A técnica de Epicteto para silenciar provocações. Você já sentiu que algumas pessoas parecem viver só para te tirar do eixo? Elas sabem exatamente o que dizer, como provocar, onde cutucar. E por mais que você tente manter a calma, uma hora explode. E depois se sente como se tivesse caído numa armadilha. Porque é exatamente isso, uma armadilha. Essas pessoas usam a sua reação como combustível. Quando você se irrita, elas vencem. Quando você rebate, elas ganham palco. Quando você perde o controle, elas ganham o poder. A dor real aqui é se sentir impotente. É a frustração de ver que, mesmo tentando ser mais calmo, alguém ainda consegue te dominar com meia dúzia de palavras. Parece injusto, parece humilhante. Mas o que você precisa entender é que cair em provocação é como responder a um convite. E você pode escolher não aceitar. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica, ensinava que ninguém pode te ofender sem a sua permissão. A chave está em um comportamento estratégico, o silêncio firme. Não aquele silêncio passivo de quem engole sapo, mas o silêncio consciente de quem sabe que responder seria descer de nível. E essa é a técnica. Quando alguém te provocar, simplesmente não reaja. Não explique, não se defenda, não justifique. Apenas olhe, respire e permaneça em silêncio. Esse silêncio desarma. Ele corta o ciclo da provocação. O outro espera a explosão e não recebe nada. Espera sua justificativa e encontra firmeza. Isso cria um desconforto tão grande no provocador que ele perde a graça. E você, em vez de perder energia tentando provar alguma coisa, mostra com sua postura que está em um patamar diferente. Isso é elegância emocional. Isso é poder de verdade. Claro, no início isso vai parecer insuportável. Sua mente vai querer rebater. Seu ego vai gritar por justiça. Mas cada vez que você conseguir manter o silêncio estratégico, você estará treinando um tipo de força que poucas pessoas têm, a de não ser controlado por ninguém. E com o tempo, esse silêncio se transforma numa aura. As pessoas começam a pensar 2 vezes antes de mexer com você,
porque percebem que seus botões emocionais não estão mais disponíveis. Você não está aqui para reagir a todo mundo. Você está aqui para dominar o seu território interno. E às vezes, o maior ato de poder é não dar nenhuma resposta, porque quem não responde, governa. O escudo invisível de Marco Aurélio, como manter a mente firme no caos. Você já teve dias em que tudo parecia sair do controle? Pessoas exigindo mais do que você pode dar, situações injustas te pressionando, imprevistos atrás de imprevistos. Nessas horas, sua mente parece gritar por paz, mas tudo ao redor parece querer roubar essa tranquilidade. É como estar em meio a uma tempestade, tentando segurar as pontas enquanto tudo desaba. A sensação é de sufoco, desamparo e exaustão emocional. E o pior é que quando isso vira rotina, você começa a se sentir à beira do colapso. É nesse cenário que entra o conceito do escudo invisível. Marco Aurélio, o imperador de Roma, enfrentava guerras, traições, epidemias e responsabilidades que poderiam destruir qualquer pessoa. Mas ele escrevia diariamente para si mesmo como forma de construir uma fortaleza interna. Ele sabia que o caos é inevitável, mas que a mente pode se tornar inabalável. E esse é o escudo. Não algo que te isola do mundo, mas algo que protege sua essência do desgaste constante da realidade. Esse escudo começa com um hábito mental poderoso: separar o que você sente do que você decide. Você pode estar ansioso, mas ainda assim pode agir com clareza. Pode estar triste e ainda assim manter sua disciplina. Pode estar sob pressão e ainda assim manter o foco. Isso é mais do que força de vontade. É autoconsciência treinada. É você escolher ser firme quando tudo ao redor tenta te dobrar. A prática é simples, mas transformadora. Todas as manhãs, antes de sair para o mundo, reserve 2 minutos para repetir mentalmente: hoje serei testado. Pessoas serão difíceis. Situações serão injustas, mas nada disso vai me tirar da minha rota. Isso não é pessimismo, é preparação. Quando você antecipa o caos, ele não te surpreende. E quando não te surpreende, não te domina. Outra técnica é usar sua respiração como âncora. Quando algo sair do controle, leve a mão discretamente ao abdômen, respire fundo 3 vezes e concentre-se no ar entrando e saindo. Isso ativa o centro racional do cérebro e desacelera o impulso emocional. Esse gesto simples pode ser seu escudo no meio de uma reunião tensa, de uma discussão familiar ou de um momento de crise. Lembre-se, manter a mente firme não significa não sentir. Significa não se afogar no que se sente. Você pode sentir tudo e, mesmo assim, continuar estável. Isso é o escudo invisível. Não reprimir, mas redirecionar. E quanto mais você o pratica, mais blindado se torna. A tempestade pode continuar, mas dentro de você reina o silêncio de quem sabe exatamente onde está. O que Sêneca faria se alguém o desrespeitasse hoje? Você já se sentiu profundamente ofendido por alguém que te desrespeitou de forma direta ou velada? Um comentário atravessado, uma atitude que te colocou para baixo, um gesto que te fez sentir insignificante. Nessas horas, o instinto é reagir, retrucar, se impor, provar valor. Mas o que muitas vezes acontece é o oposto. Você se envolve numa disputa de ego que te desgasta, te desestabiliza e, no fim, ainda te deixa com a sensação de ter perdido. É aí que entra uma pergunta poderosa. E se fosse Sêneca? O que ele faria? Sêneca, um dos homens mais influentes do Império Romano, lidava com ofensas o tempo todo, inclusive de quem tinha o poder de tirar sua vida. E mesmo assim, ele não vivia em guerra,
porque ele entendia algo que muita gente ignora. O desrespeito do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Quando alguém te trata mal, está apenas revelando seu próprio nível de consciência. E se você responde com fúria, desce ao mesmo nível. Mas se responde com equilíbrio, você se eleva acima da situação. Imagine alguém hoje, nos tempos atuais, tentando ridicularizar Sêneca numa rede social, por exemplo. A resposta dele seria o silêncio absoluto, ou no máximo, uma frase, curta, firme e sem emoção. Não porque ele fosse indiferente, mas porque sabia que responder ao veneno só espalha mais veneno. E que preservar sua paz vale mais do que vencer uma discussão. Você pode aplicar isso agora mesmo. Da próxima vez que alguém tentar te diminuir, respire e pergunte a si mesmo: essa pessoa merece meu desgaste? Na maioria das vezes, a resposta será não. E se for não, a melhor resposta é não responder. A sua ausência de reação é uma resposta muito mais poderosa do que qualquer frase bem articulada. É ela que mostra que você tem um padrão elevado e que não se deixa contaminar pela mediocridade alheia. O verdadeiro respeito vem quando as pessoas percebem que não conseguem mais te atingir. E isso só acontece quando você para de querer provar quem você é e simplesmente vive como alguém que sabe o próprio valor. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa corrigir todo ataque. Você precisa dominar a si mesmo. E isso ninguém pode te tirar. A arte estoica de não responder e sair por cima. Quantas vezes você saiu de uma discussão com a sensação de que perdeu o controle e a razão? Que por mais que tivesse argumentos certos, a forma como reagiu fez você parecer fraco, exagerado ou até mesmo imaturo. Isso acontece porque muitas vezes responder é exatamente o que o outro quer. É isso que alimenta o conflito. E você, ao entrar no jogo, entrega sua paz como moeda de troca. Mas há uma arte poderosa, pouco dominada, que pode te colocar automaticamente em vantagem, a arte de não responder. Essa atitude não é sobre passividade, é sobre estratégia. O silêncio não significa que você está sendo conivente ou aceitando uma injustiça. Significa que você está escolhendo não entrar no campo do outro. Significa que você está elevando o nível da conversa a um lugar onde o provocador não sabe jogar. Porque quando você não devolve o ataque, você expõe a fraqueza de quem tentou te atingir. E isso é muito mais forte do que qualquer grito ou justificativa. Reagir a tudo e todos é sinal de descontrole. Mas não reagir, por escolha, por autoconsciência, é uma declaração silenciosa de que você é maior do que a situação. Imagine que alguém te provoca na frente de outros. A resposta automática é rebater. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente olhasse com calma e se retirasse? Esse gesto faz mais barulho do que qualquer fala ofensiva. Você se recusa a validar a ofensa com sua atenção. E nesse momento, quem parece menor é o outro. Muitos acreditam que não responder é engolir sapo. Mas aqui está a verdade. Você só engole sapo quando sente que precisa da aprovação do outro. Quando você está firme consigo mesmo, você não precisa vencer a discussão. Você já venceu por dentro. E quem não tem essa necessidade passa a incomodar profundamente quem vive da provocação. Porque provocadores precisam de plateia. Sem resposta, eles perdem a força. Comece aos poucos. Quando receber uma crítica sem fundamento, uma ironia, uma indireta, apenas observe, respire, mude de assunto ou se afaste. Ao fazer isso, você envia uma mensagem clara. Eu não negocio minha paz por ruído. E com o tempo, você verá que a maioria dos ataques desaparece sozinha. Porque você deixou de alimentá-los. Você mudou a dinâmica da troca. Essa postura
além de proteger sua energia, começa a criar um novo tipo de respeito. As pessoas passam a te enxergar como alguém que não se abala facilmente, como alguém que sabe o próprio valor e não precisa brigar por ele. E esse tipo de respeito é silencioso, mas extremamente poderoso, porque vem da admiração, não do medo. E é o tipo de respeito que permanece mesmo quando você não está por perto. Você não foi feito para responder a tudo, foi feito para escolher onde colocar sua energia. E a arte de não responder é exatamente isso, guardar sua força para aquilo que realmente importa. Porque enquanto os outros se perdem em conflitos vazios, você segue inteiro e cada vez mais forte. Erros comuns que te fazem explodir e você nem percebe. Muitas vezes você acredita que perde o controle porque foi demais, porque não deu para aguentar. Mas e se eu te dissesse que as explosões emocionais mais intensas, quase, sempre são resultado de erros sutis, acumulados dia após dia, e que você nem percebe que está cometendo? São pequenas armadilhas que minam sua estabilidade emocional até que, num detalhe, tudo transborda. E aí você pensa que foi o outro, mas na verdade foi você que se abandonou aos poucos. Um dos erros mais comuns é ignorar os sinais do corpo. Você sente tensão, cansaço, ansiedade, mas segue como se fosse normal. Vai acumulando estresse sem descanso, se expõe a ambientes tóxicos, consome conteúdos negativos e ainda espera que sua mente reaja com equilíbrio. Isso é como tentar correr uma maratona com uma perna quebrada. A explosão não é surpresa, é consequência. Outro erro perigoso é a crença de que você precisa aguentar tudo calado. Você vai engolindo pequenas faltas de respeito, comentários atravessados, sobrecargas, até que seu sistema emocional entra em colapso. E aí você estoura no momento errado, com a pessoa errada, da forma errada. Guardar tudo não é sinal de força, é sinal de falta de válvula de escape. Quem não se expressa com consciência se descontrola por impulso. Há também a autoexigência excessiva. Você cobra a perfeição de si mesmo, não se permite errar, se julga com dureza e ainda se compara com os outros. Isso gera um estado interno de tensão constante. Quando alguém te critica, não é apenas a crítica que dói, é o gatilho que ativa todo esse autocobrador interno. E como você já está no limite, reage de forma desproporcional. Um erro silencioso e devastador é não estabelecer limites. Você diz sim quando quer dizer não. Se compromete além do que pode. Se cerca de pessoas que sugam sua energia. E tudo isso te esgota, até que chega um dia em que você explode. E nem sabe exatamente por quê. Só sente raiva, cansaço e arrependimento. Mas a origem foi lá atrás, quando você não se posicionou. A solução começa com vigilância. Você precisa se observar com honestidade, anotar gatilhos, revisar sua rotina emocional. Dormiu pouco? Comeu mal? Está se sentindo sobrecarregado? Está em um ambiente que te suga? Essas perguntas precisam virar hábito, porque a prevenção emocional é mais eficaz do que o controle na hora do caos. E evitar esses erros é construir, dia após dia, uma mente mais blindada. A partir de agora, seu compromisso não é mais só com o autocontrole, é com a autopercepção, porque você não precisa chegar ao ponto da explosão para mudar. Você pode começar agora, reconhecendo os pequenos erros que te desequilibram e escolhendo corrigi-los. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente, e isso sim é um poder que ninguém pode te tirar. Pequenas práticas diárias para se blindar emocionalmente. Blindar-se emocionalmente não significa se fechar para o mundo, nem fingir que nada te afeta. Significa construir uma base tão sólida por dentro que nada te desestabiliza por completo.
E o segredo está nas pequenas ações, feitas todos os dias, que juntas formam um escudo invisível. A maioria das pessoas busca grandes soluções para seus desequilíbrios, mas ignora o poder de uma rotina bem construída. É nas pequenas escolhas que sua mente se fortalece ou se enfraquece. A primeira prática é o silêncio matinal. Antes de abrir o celular, falar com alguém ou se conectar ao mundo externo, reserve 5 minutos apenas para você. Respire, fique em silêncio e observe seus pensamentos. Essa pausa te coloca no comando do seu dia. É como ajustar o leme antes de sair navegando. Sem isso, você já começa o dia reagindo, vulnerável ao que vier de fora. A segunda prática é a organização mental. Pegue um papel e escreva tudo o que está te preocupando. Ao tirar isso da sua mente e colocar no papel, você alivia a sobrecarga e vê com clareza o que realmente merece sua atenção. Muita ansiedade vem de pensamentos soltos, repetitivos, que ocupam espaço sem produzir solução. Ao organizar, você retoma o controle. Outra prática poderosa é o não imediato. Sempre que alguém te pedir algo, antes de responder, diga: preciso pensar um pouco. Essa simples frase te protege de compromissos desnecessários, evita sobrecarga emocional e te dá tempo para decidir com consciência. Quem diz sim para tudo, diz não para si mesmo e depois paga caro por isso. Inclua também o hábito de se afastar de ambientes e pessoas que te drenam. Nem sempre dá para cortar totalmente, mas você pode limitar o acesso. Estabeleça horários, diga agora não posso e aprenda a encerrar conversas que estão te consumindo. Sua energia é sagrada e precisa ser protegida com rigor. Quanto mais você cuida disso, mais forte se torna por dentro. Crie também rituais noturnos de desligamento. Meia hora antes de dormir, afaste-se das telas, coloque uma música calma, leia algo leve ou apenas fique em silêncio. Seu cérebro precisa entender que é hora de descansar. Dormir mal não é apenas cansaço físico, é mente vulnerável no dia seguinte. E a blindagem emocional começa no sono de qualidade. Essas práticas podem parecer simples demais para fazer diferença, mas são justamente elas que constroem o seu escudo interno, dia após dia. Não espere estar no limite para buscar controle. Comece agora, com pequenas atitudes, e você verá que aquilo que antes te abalava já não encontra mais brecha dentro de você. Como desenvolver uma presença firme e respeitável. Você já entrou em um ambiente e percebeu como certas pessoas impõem respeito sem precisar levantar a voz. Elas não gritam, não ameaçam, não se justificam. Simplesmente estão ali. E isso basta para que sejam notadas, ouvidas e respeitadas. Isso não é sorte, é presença. E desenvolver essa presença firme é uma das maiores armas que você pode ter em um mundo onde tantos tentam te desestabilizar. Presença não é sobre aparência, é sobre postura. A forma como você se comporta quando entra em um lugar, como se expressa, como lida com o desconforto. Pessoas firmes não são as mais falantes, nem as mais duronas. São aquelas que não se desequilibram com facilidade. E isso começa com o autoconceito. O que você pensa sobre si mesmo quando ninguém está olhando. Se você se vê como alguém fraco, inseguro ou inferior, sua postura vai refletir isso, mesmo sem perceber. A construção de uma presença respeitável começa pelo tom de voz. Fale com calma, sem pressa e sem precisar se justificar o tempo todo. Gente que se explica demais transmite insegurança. Quando você fala o necessário e com firmeza, transmite confiança. Outro ponto crucial é o contato visual. Encare os outros nos olhos enquanto fala, não como um desafio, mas como alguém que sabe o que está dizendo. Isso muda a percepção
que os outros têm de você na hora. A linguagem corporal também entrega mais do que você imagina. Ombros para trás, cabeça erguida, gestos contidos. Evite movimentos nervosos, cruzar braços o tempo todo ou ficar inquieto. Seu corpo precisa falar por você, e ele deve dizer: eu estou no controle. Quando seu corpo transmite estabilidade, sua palavra pesa mais, e quem pesa, impõe. Mas presença não se resume à postura física. Ela também está nas suas escolhas. Pessoas que sabem dizer não, que mantêm seus valores, que não mudam de opinião só para agradar, são naturalmente mais respeitadas. Você não precisa agradar a todos. Precisa ser coerente com o que acredita. E essa coerência cria uma aura de autoridade invisível que os outros sentem, mesmo sem entender exatamente o porquê. Outro fator essencial é a calma diante do conflito. Quando todo mundo está exaltado e você permanece centrado, você automaticamente assume o controle da situação. Isso não acontece por acaso. Acontece porque sua mente já entendeu que presença não é gritar mais alto, mas manter-se firme enquanto os outros se perdem nas próprias emoções. E por fim, lembre-se, ser respeitado não é sobre fazer os outros gostarem de você. É sobre deixar claro com suas atitudes que você se respeita. Quem se respeita naturalmente atrai respeito, e isso começa agora, com escolhas conscientes, com postura, com firmeza. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas se lembrar de quem você é e deixar que isso fale por você. O silêncio como estratégia de poder e autocontrole. Você já reparou como o silêncio incomoda? Em uma conversa tensa, em um momento de provocação, ou quando todos esperam uma reação. O silêncio tem um poder que poucos sabem usar. A maioria das pessoas se apressa em preencher o vazio com palavras justificativas ou desabafos. Mas quem domina o silêncio não precisa provar nada. E é exatamente por isso que ele se torna tão poderoso. Porque só quem está no controle de si mesmo consegue permanecer em silêncio quando tudo ao redor grita por uma reação. O erro de muitos é achar que falar rápido, responder na hora ou ter a última palavra é sinal de força. Mas isso quase sempre é apenas ansiedade disfarçada. Falar pode ser impulso. O silêncio não. Ele exige contenção, exige maturidade, exige clareza. Quando você escolhe ficar em silêncio, você demonstra domínio sobre o seu próprio ego, que quer responder, justificar, se defender. Mas ao calar, você protege sua paz, sua energia e sua posição. Existem momentos em que qualquer palavra sua será usada contra você. Nessas horas, o silêncio não é apenas opção, é proteção. Ao não dar munição, você desarma conflitos antes mesmo que eles comecem. E quem observa de fora, percebe. Sua postura passa a ser lida como inteligência, autocontrole e segurança. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico. Isso te coloca automaticamente em vantagem. O silêncio também é uma forma de observar. Enquanto os outros falam demais, se entregam emocionalmente, se contradizem ou se exaltam, você coleta informações. Você entende o jogo, você vê o que está por trás das palavras. E essa observação te permite agir com precisão, no momento certo, com a atitude certa. É o oposto da impulsividade. É ação cirúrgica, baseada em leitura de contexto. Use o silêncio para encerrar conversas desnecessárias, para lidar com provocações, para lidar com pessoas que não merecem sua energia. Use-o também em momentos em que você sente que está prestes a perder o controle. Às vezes, calar é a única forma de não dizer algo que você vai se arrepender depois. É como segurar uma flecha que, se lançada, pode não voltar e causar um estrago desnecessário. Mas atenção,
o silêncio verdadeiro não é passivo. Não é sobre se calar por medo, nem se esconder. É sobre se posicionar de forma consciente. É uma escolha ativa de não entrar no jogo dos outros, de manter-se firme na própria estrutura, mesmo quando tudo ao redor quer te tirar dela. É o tipo de força que não precisa se mostrar, e por isso é tão respeitada. Incorpore o silêncio como parte da sua estratégia de vida. Ele não é ausência de ação, é uma ação superior. Quando você fala, você revela. Quando você cala, você comanda. E nesse comando está uma das formas mais puras de poder: o domínio absoluto de si mesmo. Quando tudo falha, o que um verdadeiro estoico faz? Você já viveu um momento em que nada funcionava? Tentou manter a calma, aplicar tudo o que aprendeu, respirou fundo, contou até 10. Mas mesmo assim perdeu o controle, se viu no limite, vulnerável, esgotado. Quando tudo falha, o que resta? É justamente aí que a verdadeira filosofia estoica se revela. Não no controle perfeito, mas na forma como você se levanta após cair. A grande ilusão é achar que o domínio emocional significa nunca falhar. Mas o verdadeiro estoico, não. É o que nunca se descontrola. É o que sabe exatamente o que fazer quando isso acontece. É o que não se julga, não se condena, mas aprende. Porque cada erro emocional é uma lição sobre onde ainda há trabalho interno a ser feito. A falha não é um fim, é um espelho. Quando tudo falha, o estoico recorre à humildade. Ele não busca culpados externos. Ele volta para dentro. Revisa sua postura, seus pensamentos, suas expectativas. Ele não alimenta o drama. Ele extrai sabedoria, porque sabe que não é o acontecimento que define sua evolução, mas a resposta que ele dá a isso. E se a resposta for aprendizado, então o fracasso se transforma em força. Nesses momentos, é preciso se recolher, silenciar o mundo lá fora e escutar o que está acontecendo aqui dentro. O estoico não se afasta por fraqueza, ele se afasta por estratégia. Ele recarrega, reconstrói, refaz sua base. Ele não se desespera por ter perdido o controle, porque entende que o verdadeiro controle está em continuar caminhando mesmo depois da queda. Você não vai vencer todas as batalhas internas de imediato. Vai falhar sim, vai explodir, vai se arrepender, vai voltar ao ponto de partida. Mas o que te diferencia é a persistência, é a escolha de continuar ajustando o caminho. E cada vez que você retorna à sua prática, você se fortalece. Cada recaída é uma oportunidade de aplicar com ainda mais profundidade aquilo que antes era apenas teoria. O verdadeiro estoico não vive para parecer imperturbável. Ele vive para se tornar imperturbável, e esse é um processo. Não há espaço para perfeccionismo aqui. Há espaço para compromisso. Compromisso com a evolução, com o domínio gradual, com o esforço consciente. Mesmo quando tudo parece falhar, ele não desiste de si mesmo. E é isso que você faz agora. Se tudo falhou até aqui, ótimo. Significa que agora você tem clareza sobre o que precisa mudar. Você não é definido pelos seus impulsos. É definido pela sua capacidade de transformá-los. E essa capacidade já está em você. Basta decidir que vai acessá-la, sempre que for necessário, quantas vezes for preciso. Agora que você chegou até aqui, entenda uma coisa. O que te tira do sério nunca foi o problema. O verdadeiro inimigo sempre foi a sua reação automática, sua falta de preparo mental, sua entrega ao caos dos outros. Mas isso está mudando. Agora, você já deu o primeiro passo. Você já aprendeu que a verdadeira força não é gritar mais alto, mas permanecer firme quando todos ao redor perdem o controle. Isso é o que diferencia quem é liderado pelo mundo de quem lidera si mesmo.
Você viu como o silêncio pode ser sua arma mais poderosa, como pausar antes de reagir pode evitar desastres, como pequenas práticas diárias constroem um escudo invisível que te protege até nos dias mais difíceis. E mais do que isso, você viu que não precisa ser perfeito, apenas consciente, que não precisa controlar o mundo, apenas dominar. A si mesmo, é hora de parar de entregar sua paz de bandeja para gente que não merece nem seu tempo. É hora de entender que cada provocação que você ignora, cada impulso que você domina, cada limite que você impõe, te aproxima mais da sua versão mais forte. E essa versão está ao seu alcance. Ela só precisa de um compromisso diário, de escolhas firmes e da coragem de não mais reagir como antes. Respire fundo. Lembre-se de tudo que aprendeu aqui. E se amanhã alguém tentar te tirar do sério, sorria internamente. Porque agora você está treinado. Agora você entende o jogo. Agora você não é mais o alvo fácil que os outros manipulavam. Agora você é o que domina, o que observa, o que escolhe, o que permanece firme mesmo quando o mundo grita por caos. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar ou te deu ferramentas reais para mudar, não guarda só para você. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vive perdendo a cabeça e precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo. Qual dessas técnicas você vai aplicar hoje mesmo? E lembra que no Mitos, comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que pode aprofundar ainda mais sua transformação. Porque aqui você não está só assistindo um vídeo, você está construindo uma nova mentalidade. E quando você dominar isso, nunca mais vai perder a calma com nada, nem com ninguém.